Boa noite, senhoras e senhores. Dando início a esta sessão solene de entrega de título de cidadão bauruense ao professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos, essa Casa de Lei sente-se honrada em prestar essa homenagem. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à chamada dos vereadores que aqui se encontram. Presidindo essa sessão, o vereador Guilherme Berriel Cardoso, a nossa vereadora Chiara Ranieri Baceto, que fez a proposição do título de cidadão bauruense, e este vereador que vos fala, Benedito Roberto Meira. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à chamada das autoridades presentes que compõem a mesa. A senhora Doroti da Conceição Vieira Alves Ferreira, diretora da Diretoria Regional de Saúde 6, muito obrigado pela presença da senhora. O professor Dr. José Henrico Rubo, prefeito do campus da USP Bauru, muito obrigado pela presença do senhor. A doutora Cleide Felício de Carvalho Carrara, superintendente substituta do HRAC Centrinho USP, muito obrigado pela presença. E também a professora doutora Maria Aparecida Andrade Moreira Machado, pró-reitora de Cultura e Extensão da USP e presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria. Muito obrigado pela presença. E também o nosso amigo e esposo da vereadora Chiara, Clemilton Baceto, representando o escritório regional do Sebrae Bauru. Muito obrigado também, Baceto. Por enquanto é só, senhor presidente. Obrigado. Esta presidência lembra a todos os presentes que esta sessão solene foi convocada para dar cumprimento ao decreto legislativo número 1930, de 15 de dezembro de 2020, de autoria da vereadora Chiara Ranieri Baceto. Prosseguindo, esta presidência nomeia os senhores vereadores Chiara Ranieri Baceto e o coronel Benedito Roberto Meira para conduzirem ao plenário o professor doutor Carlos Ferreira dos Santos. Todos de pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, juntamente com todos os presentes, damos início a esta sessão solene. Convidamos os presentes para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro.
Podemos nos sentar. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do Decreto Legislativo número 1930. Decreto Legislativo número 1930, de 15 de dezembro de 2020, concede o título de cidadão bauruense ao professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos. A Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, decreta, artigo 1º, fica concedido o título de cidadão bauruense ao professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos. Parágrafo único. A entrega do referido título poderá ser realizada em sessão solene, previamente convocada em comum acordo com o homenageado. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Bauru, 15 de dezembro de 2020. Assina o então presidente Alexandre Bussola e os secretários Fábio Sartori Melfrinato e Luiz Carlos Rodrigues Barbosa. Projeto de iniciativa da vereadora Chiara Ranieri Basseto. Lido. Convido a vereadora Chiara Ranieri Basseto para que proceda à entrega do título de cidadão bauruense ao professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos. Assistiremos agora a um vídeo em homenagem ao professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos. Nasceu, eu tinha 4 anos. O Carlos sempre foi muito independente, uma criança muito fácil de tratar, uma criança decidida, nunca deu trabalho. Ele foi um filho espetacular para a dona Lenira, foi também um filho adotivo da minha mãe, porque ele tinha uma relação muito profunda com a minha mãe. Ele toda quarta-feira almoçava com a minha mãe, jogos de vôlei assistia com a minha mãe. Ele tinha essa postura de grande filho, um grande irmão, um grande amigo, um grande professor. Professor Carlos, meu querido Cebola, ele é determinado. Antes de tudo, ele é fiel, é um amigo companheiro, ele sempre esteve ao meu lado, mesmo nos erros e nos acertos, sempre falando com sinceridade. Lealdade é uma das maiores qualidades que ele tem. Ele é uma pessoa boníssima, né? De coração espetacular, que tem um senso de justiça muito grande, um equilíbrio muito grande. Mas eu acho que a lealdade é a palavra que fica melhor. E, inclusive, ele mesmo gosta dessa palavra, que é uma coisa que ele sempre disse: eu sempre serei leal aos meus amigos. E ele é uma pessoa que consegue fazer tudo o que ele faz bem. É impressionante. O Carlos é grande. Acho que isso seria a minha maior definição sobre como eu vejo o Carlos. Ele é grande em tudo. O professor Carlos é uma pessoa extremamente educada, extremamente capaz, inteligente, que soube ao longo da sua vida, cheia de desafios pessoais principalmente, né, vencer a todos. Então eu resumo a
trajetória do Sr. Carlos como uma pessoa competente, inteligente, dedicado e vencedor. Meu irmão sempre disse: se eu não tiver filhos, eu vou ser um homem frustrado. E essa decisão de acolher 2 crianças, essa decisão de digamos, ser um pai solo, eu acho muito linda. Eu sou suspeita porque eu sou uma irmã muito coruja. Realmente é um amor, é uma dedicação, é um se dar que eu admiro e é uma coragem que eu mesma não tive. Então, eu só posso realmente dizer que ele hoje é uma pessoa mais feliz porque ele tem os filhos, que é tudo na vida dele. É o que centra hoje, é o que norteia todas as decisões dele. Chamar de professor Dr. Carlos, eu posso lhe chamar de Cebola, meu irmão, meu anjo. Eu creio que é muito merecido qualquer honra ou homenagem que você possa receber. Mais do que nunca, o título para ele de cidadão bauruense é mais do que merecido. Para mim é um orgulho. Eu, como bauruense, tenho orgulho de tê-lo como cidadão bauruense também. É um reconhecimento muito grande. Você é uma pessoa que me inspira, não porque é meu parente, não porque é meu irmão, mas é porque você inspira todos os que estão ao teu redor. Então, você faz as coisas com amor, você se dedica, você dá o seu melhor. Você também exige o melhor das pessoas, mas você as incentiva a sempre alcançar algo melhor, a fazer algo melhor, a estarem melhores, a estudar, a adquirir coisas para o conforto, para a segurança. Então, essa disposição de fazer o bem, de viver o bem, de querer o bem, é magnífico. Eu te adoro, eu te amo. Não tem como não se emocionar, né? Parabéns, doutor. Bem, fará uso da tribuna nesse momento a vereadora Chiara Ranieri Baceto. Excelentíssimo senhor Guilherme Berriel Cardoso, vice-presidente desta Casa de Leis, que preside essa sessão de homenagem. Vereador Coronel Meira, que secretaria os trabalhos dessa noite. Excelentíssima senhora professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, nossa querida professora Cidinha,
pró-reitora de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, a quem eu cumprimento e, na sua pessoa, estendo os cumprimentos a toda a comunidade da Universidade de São Paulo. Excelentíssima senhora doutora Doroti da Conceição Vieira Alves Ferreira, diretora da DRSC, excelentíssimas senhoras aqui presentes, excelentíssimos senhores, autoridades já declinadas aqui no nosso protocolo, excelentíssimo senhor, professor doutor Carlos Ferreira dos Santos, nosso queridíssimo homenageado da noite, com o título de cidadania. Boa noite. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença dos meus colegas vereadores, que prestigiam essa sessão e homenageiam, assim, o professor Carlos, que tem o reconhecimento público da sua competência e da sua essência como ser humano, conforme destacado no vídeo que acabamos de assistir. A Câmara Municipal de Bauru criou, em 1955, o título de cidadão bauruense. Desde então, Bauru reconhece, com a concessão do referido título, personalidades nacionais e estrangeiras radicadas no país que tenham prestado relevantes serviços ao município. São 66 anos de reconhecimento a estes relevantes serviços prestados ao município. Nesse período, essa casa agraciou aproximadamente 400 de personalidades com o título de cidadão bauruense. Há alguns anos, eu participei de uma entrega de título de cidadão bauruense aqui nessa casa, onde o nosso companheiro de jornada política, o amigo vereador Segala, que infelizmente hoje não pôde estar presente, mas felicita o professor Carlos por essa homenagem, proferiu algumas palavras, fazendo com que estas merecessem ser relembradas sempre que houvesse uma oportunidade. E hoje, sem dúvida, é uma excelente oportunidade. Hoje, fazemos uma entrega de título de cidadão bauruense em período de pandemia. A primeira, após mais de 1 ano e meio, sem qualquer solenidade de homenagem nessa casa. Sem dúvida, presidente Guilherme, um belo e honroso retorno. A palavra cidadão é uma palavra que, com o uso popular, acabou sendo distorcida ao longo do tempo, perdendo o seu verdadeiro significado jurídico. O cidadão é aquele indivíduo comprometido com o Estado, porque goza de direitos políticos no Estado. É um natural do Estado, de um determinado lugar, e que se encontra no gozo dos seus direitos políticos. Aquele indivíduo que tem um laço, que tem um liame que o atrela ao Estado, indissoluvelmente, o compromete com o Estado, é determinado juridicamente de natural. Natural é aquele indivíduo, então, que, sendo de determinado lugar, mantém vínculos com esse lugar. Vínculos de toda sorte, que o atrela a direitos que goza e a deveres que deve cumprir. A naturalidade originária é adquirida pelo nascimento,
seja pelo direito de solo, seja pelo direito de sangue. Ao nascer, todos nós adquirimos uma naturalidade em relação ao estado onde nascemos. Há uma outra forma de se adquirir a naturalidade, e essa é por adoção. Quando nós pedimos ao Estado que nos adote, nós conseguimos uma naturalidade adquirida, uma naturalidade denominada de secundária. Passamos a ser naturalizados daquele Estado. Mas há ainda uma terceira modalidade de naturalidade, que é chamada de cidadão. É a naturalidade afetiva, é a naturalidade do coração, daqueles que querem ter alguém como seu conterrâneo, daqueles que reconhecem em alguém valores tão elevados que nos deixam orgulhosos se ele for reconhecido como da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A naturalidade afetiva é essa que nós não pedimos a alguém que aceite. Essa naturalidade que pedi ao professor doutor Carlos Ferreira dos Santos que aceitasse, pela sua vida de dedicação e trabalho por Bauru e pelos bauruenses. Natural de São José dos Campos, há exatos 51 anos, foi acolhido pela cidade de Bauru quando ingressou na Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, em 1990. Formando-se cirurgião dentista em 1993. Seguiu uma linda trajetória nas áreas acadêmicas e de pesquisa, com mais uma graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência. Como professor da Faculdade de Odontologia de Bauru desde 1997, quando foi contratado como professor assistente, tornando-se professor doutor da disciplina de farmacologia em 2002. E em 2006, como professor titular. Durante seu trabalho na docência, atuou em chefias de departamento, comissão de relações internacionais, orientações na pós-graduação, comissão de cooperação internacional da USP e até como editor da JAUS, a revista científica da FOB. Além das centenas de alunos na graduação, ajudou a formar dezenas de mestres e doutores na Faculdade de Odontologia de Bauru. Em 2014, eleito vice-diretor da FOB para um mandato de 4 anos, onde se revelou também, além de um grande professor e pesquisador, um excelente gestor. Colaborou ainda nesse período como superintendente substituto na gestão do Hospital de Reabilitação e Anomalias Crâniofaciais, o nosso Centrinho. O professor Carlos é atualmente diretor da FOB USP, presidente do Conselho Deliberativo e superintendente do AGAHAC. Um dos defensores da criação da Faculdade de Medicina da USP em Bauru, numa parceria vitoriosa com a professora doutora Cidinha Machado, que eu, particularmente, tive a imensa honra de ser sua orientanda no mestrado, segue trabalhando incansavelmente, de mãos dadas, com todos os bauruenses, influentes, no pleito pela implantação efetiva do novo Hospital das Clínicas, no campus da USP de Bauru. Faço agora um destaque especial
para a atuação do professor Carlos na pandemia da Covid-19. Pois desde abril de 2020, sob a sua liderança e atuação direta no Laboratório de Farmacologia da FOB USP, tem dado grande contribuição com a testagem molecular para a Covid-19 por meio do exame RT-PCR em tempo real. Ação fundamental para o controle e gerenciamento da pandemia. Até o momento, já foram analisados pelo laboratório mais de 97 mil amostras coletadas nos serviços públicos de saúde de Bauru e região. Então, na condição de representante do povo bauruense, como vereadora que sou, gostaria de dizer que é uma honra para nós reconhecê-lo oficialmente como concidadão, como conterrâneo. Então, professor Carlos, tenho absoluta certeza que é Bauru que se sente honrada, que é Bauru que está feliz em tê-lo como cidadão e o agradece por toda a dedicação a essa nossa terra e nossa gente. Como eu disse, essa naturalidade afetiva que nós chamamos de cidadania é do coração, é da estima e é do gosto. Não é pedida, é dada a quem a gente entende que merece. Meus parabéns, professor doutor Carlos Ferreira dos Santos, pelos seus 51 anos de vida, cidadão bauruense. Que Deus continue abençoando imensamente a sua vida, dos seus filhos, da sua família. Um beijo no coração, meu amigo. Muito obrigada. Agora convidamos o professor doutor Carlos Ferreira dos Santos a fazer uso da palavra. Gentileza, bela gentileza. Boa noite a todos e a todas presentes aqui na Câmara Municipal de Bauru e também aqueles e aquelas que nos assistem e nos ouvem pela TV Câmara, outros canais de TV e YouTube. Nas pessoas dos vereadores Guilherme Berriel Cardoso, vice-presidente dessa casa, Coronel Meira e Chiara Ranieri Baceto, vereadora e autora do projeto que culminou nessa honraria que hoje recebo, cumprimento todos os vereadores e vereadoras de Bauru. Cumprimento as autoridades aqui já nomeadas, professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, nossa pró-reitora de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru na gestão 2014-2018 e superintendente do AGHAC Centrinho na gestão 2016 a 2018, de quem eu tive a honra de ser vice-diretor e superintendente substituto. Doroti Ferreira, diretora do DRS6, professor doutor José Henrique Rubo, professor aqui da FOB, prefeito do nosso campus da USP em Bauru, doutora Cleide Carrara, a nossa superintendente substituta do AGHAC. Discursar em agradecimento à Câmara Municipal de Bauru na data de hoje é um grande desafio.
Resumir em alguns minutos minha trajetória e minha vida em Bauru, em meio a tanta emoção e gratidão, é um trabalho árduo, que fiz com muito carinho e atenção para destacar aspectos que julgo mais relevantes, tanto profissional quanto pessoalmente. 31 anos após a minha chegada a Bauru, as seguintes palavras ainda ecoam em minha mente. Vá para a Faculdade de Odontologia de Bauru. Você será professor daquela faculdade. Entre aspas. Disse-me, olhando no fundo dos meus olhos, ao me dar de presente meu primeiro jaleco branco em fevereiro de 1990, minha saudosa professora de matemática, Marília Grassi, da Escola Olavo Bilac de São José dos Campos, que apareceu no vídeo, juntamente também com a minha professora de ciências, Zélia Drummond Ortiz. Com a certeza de que se tratava de um delírio de minha querida mestra, um mês depois, após cancelar minha matrícula na Unesp de São José dos Campos, também no curso de odontologia, cheio de incertezas e com a única aspiração de me tornar um bom cirurgião dentista, iniciei meus estudos na Faculdade de Odontologia de Bauru, a nossa FOB, junto com outros 49 jovens igualmente sonhadores. Uma delas aqui presente, doutora Andréia de Mello Senes, grande amiga, profissional de primeira linha, que veio hoje da cidade de São Paulo, onde reside e trabalha, para representar toda a nossa turma de formandos de odontologia da FOB de 1993. Ao chegar a Bauru, fui adotado pela saudosa senhora Loisé Pegolo Calvi, a avó Lu, que me deu muito amor, exemplos de bondade e minimizou a saudade que eu sentia da minha família. A amizade sincera com a família dela perdura até os dias de hoje, com a 4ª geração, filhas, netos e bisnetos. Nos bancos escolares da Faculdade de Odontologia de Bauru, ao passar pelas disciplinas de farmacologia e fisiologia, ainda no 2º ano de graduação, o nosso grande mentor, o saudoso professor doutor Antônio Gabriel Atta, fez-me um convite para que eu pensasse na possibilidade de seguir a carreira acadêmica. Segui meu caminho até o 4º ano da faculdade, cursando com empenho todas as disciplinas do currículo, porém sempre mantendo um contato estreito com o professor Atta e também com os queridos professor doutor Roberto Loureiro Maringoni e o professor doutor Alceu Sérgio Trindade Júnior, outro excelente professor e grande incentivador. Para conseguir permanecer em Bauru e concluir a graduação, não poderia deixar de agradecer o apoio financeiro que recebi da USP, pois como aluno de baixa renda, tive toda a ajuda possível, dentro da política de permanência estudantil, como a extinta Bolsa Eduardo Panadés, a Bolsa Moradia no nosso querido alojamento, o CRUSP, e a Bolsa Alimentação. E por se tratar de um dos cursos de nível superior mais caros que existem, por conta da necessidade de aquisição de instrumentais para o treinamento nas clínicas, ainda que a universidade seja pública, toda essa ajuda não foi suficiente. E o complemento veio do árduo e prazeroso trabalho todas as noites, como professor de Química, para alunos do ensino médio, na Escola Estadual José Aparecido Guedes Azevedo, na Bela Vista, de quem recebi e ainda recebo muito carinho e respeito. Fico muito orgulhoso de saber das trajetórias de sucesso de alguns desses meus alunos que reencontrei recentemente. Após concluir a graduação na Faculdade de Odontologia de Bauru, iniciei o mestrado, sob orientação da professora doutora Maria Cristina de Oliveira Salgado, no Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Passada a defesa da dissertação, inscrevi-me em processo seletivo na FOB e, no dia 5 de maio de 1997, tornei-me assistente da disciplina de farmacologia. Portanto, 7 anos após a minha chegada a Bauru, a profecia da professora Marília Grassi se concretizou. E um novo capítulo se iniciou na minha vida profissional. Em 1998, voltei à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto para iniciar o doutorado, novamente sob a firme orientação da professora doutora Maria Cristina de Oliveira Salgado e espetacular coorientação do exigente professor doutor Eduardo Branco de Oliveira, do Departamento de Bioquímica e Imunologia daquela escola.
Durante 15 meses, fui agraciado com bolsa de doutorado sanduíche do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, para realizar parte da tese no Medical College of Wisconsin, Estados Unidos da América, sobre a supervisão do brilhante professor Andrew Seth Green. Aos meus 3 orientadores do doutorado, meus sinceros agradecimentos pela preciosa e sólida formação como pesquisador. Aqui faço uma quebra na linha do tempo, pois quis o destino que 20 anos após eu aprender técnicas de biologia molecular com o professor Green nos Estados Unidos, eu colocasse em prática todos aqueles conhecimentos adquiridos para que o Laboratório de Farmacologia da FOB, como já dito pela vereadora Chiara Ranieri, realizássemos a testagem para a Covid-19 por meio da técnica de RT-PCR em tempo real. Hoje, com mais de 97 mil amostras analisadas, com apoio incondicional e a dedicação de uma pequena equipe, composta por membros da FOB e do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho, que se uniram em prol da causa da testagem, juntamente com os laboratórios do Instituto Adolfo Lutz de Bauru e Instituto Lauro de Souza Lima, capitaneados, respectivamente, pelas doutoras Virgínia Bodelão Riquini Pereira e Andréia de Faria Fernandes Belloni. Como professor, pesquisador e profissional da saúde, indubitavelmente essa passagem da minha vida é o meu maior orgulho, pois pude devolver à população de Bauru e região parte do investimento que o Estado de São Paulo e o governo federal do Brasil fizeram em mim durante minha formação como pesquisador, e também como aluno e servidor da USP, uma universidade pública e gratuita, que não se furta a auxiliar na resolução dos problemas das cidades e regiões em que está inserida. O que temos como obrigação, já que tudo o que fazemos na USP é com recursos advindos da arrecadação de ICMS pela população do Estado de São Paulo. Voltando à linha do tempo, em 2002 reassumi minhas atividades profissionais na FOB, agora na função de professor doutor. Vieram em 2006 o concurso de livre docente e em 2011 o concurso para provimento de cargo de professor titular. A generosidade, principalmente dos docentes e servidores técnicos e administrativos do Departamento de Ciências Biológicas e de toda a comunidade da Faculdade de Odontologia de Bauru, me conduziu para funções administrativas e de gestão, e concomitantemente honrei minhas obrigações na graduação e na pós-graduação. Sem dúvidas, até o momento, as mais nobres e desafiadoras tarefas foram a de vice-diretor da FOB, de 2014 a 2018, diretor da FOB desde março de 2018 e superintendente do AGRHAC Centrinho desde junho de 2019. 2 instituições com envergadura nacional e internacional, que tanto orgulham a USP, a cidade de Bauru, o Estado de São Paulo e o Brasil. Todas as minhas dificuldades da gestão pública foram e estão sendo superadas com a ajuda preciosa de muitas pessoas que honram a USP com seu trabalho no dia a dia aqui em Bauru. Dentre elas, a professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, de quem, como já disse, tive a honra de ser vice-diretor na FOB e superintendente substituto no Centrinho, e que nos alegra pela nobilíssima posição de pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP, o que é motivo de grande orgulho para a FOB, para a cidade de Bauru. E a doutora Cleide Felício de Carvalho Carrara, nossa superintendente substituta do AGRHAC Centrinho, sempre atenta a todos os detalhes e presente em todos os momentos. Nas pessoas da professora Cidinha e da doutora Cleide, agradeço a todas as pessoas da nossa comunidade, da FOB e do AGRHAC Centrinho, pela parceria constante, e parabenizo todos e todas do passado e de agora pela excelência do trabalho desenvolvido. Também aproveito o momento para agradecer e dividir todas as minhas conquistas com a pessoa mais generosa que já conheci. Meu amigo, colega da disciplina de farmacologia, professor Dr. Flávio Augusto Cardoso de Faria, por assumir muitos dos meus compromissos com a graduação desde 2014, de maneira espontânea e sem me pedir nada em troca. Muito obrigado, meu querido amigo. Meu grande irmão, suas atitudes de parceria para comigo são a grande prova do seu amor pela FOB e por Bauru.
Defino-me como um produto da educação de excelência que me foi dada na Escola Olavo Bilac de São José dos Campos, por meio de bolsa de estudo, e na Universidade de São Paulo, com sua política de permanência estudantil, na graduação na Faculdade de Odontologia de Bauru, para um aluno de baixa renda como eu, e a excelência da pós-graduação estrito sensu, no mestrado e no doutorado, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e no Medical College of Wisconsin, nos Estados Unidos da América. A pesquisa, literalmente, me abriu as janelas do mundo e, dentre outras conquistas, me deu o privilégio de ser o coordenador de área da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, atividade que exerci com muito orgulho por 11 anos, levando comigo semanalmente a sede da Fundação em São Paulo, a cidade de Bauru. E de ter sido, por 8 anos, editor-chefe da revista Journal of Applied Oral Science, que leva o nome da FOB, o nome da USP e o nome da cidade de Bauru para os 4 cantos do mundo, por meio da divulgação científica de pesquisadores de todos os continentes. E, claro, eu não poderia terminar minha fala sem falar da minha família. Além da educação escolar, minhas irmãs, Lenira, aqui presente, e Sandra, e meu irmão Cláudio e eu, recebemos a mais preciosa educação no berço de nosso lar, com nossa saudosa mãe. Dona Lenira Simplício Ferreira, nordestina e sozinha, nos tornou corajosos, fortes e guerreiros, e com sua labuta diária em seu comércio de vila, nos ensinou que na vida temos de ter orgulho das nossas origens, sermos honestos e trabalhadores, que devemos respeitar o próximo, nos livrarmos de qualquer tipo de preconceito e não julgarmos as pessoas pela roupa que vestem, pela raça, cor da pele, orientação sexual, religião ou classe social, pois sempre há oportunidade de se fazer o bem a quem quer que seja. A vida na periferia pobre de São José dos Campos e a oportunidade de estudarmos em excelentes escolas particulares, com bolsas de estudo ou com parcelamentos intermináveis que nossa mãe honrou, nos mostraram o choque das classes sociais do mundo real e nos revelaram um paradoxo que só poderia ser transposto por meio da educação, o único meio que acredito ser capaz de fazer as reais transformações sociais, as quais, aliás, são tão urgentes, continuam tão urgentes e fundamentais nos dias atuais ao nosso querido Brasil. E são esses os valores que hoje passo para os meus filhos, Samuel e Kathleen Ferreira dos Santos, meus maiores amores e a quem dedico minha vida de corpo e alma. Na USP, e por meio da USP, continuarei trabalhando e lutando por Bauru. Ainda temos muitos desafios e estarei à disposição da nossa comunidade para concretizarmos juntos muitos sonhos da nossa cidade de Bauru, como, por exemplo, a assunção e abertura definitiva do Hospital das Clínicas de Bauru pela Secretaria do Estado da Saúde, com a absorção das atividades atuais do HRAC Centrinho e a criação da Faculdade de Medicina de Bauru pela USP, tendo como base o HRAC Centrinho. E realmente, para finalizar meus agradecimentos, repito palavras já ditas à imprensa local de Bauru, abre aspas. É difícil encontrar palavras para expressar o sentimento de gratidão à Câmara de Vereadores de Bauru, especialmente na pessoa da vereadora Chiara Ranieri, que propôs a outorga deste título. É impossível. Me desculpem. É impossível não fazer uma retrospectiva da minha vida. Cheguei a Bauru há 31 anos para cursar odontologia na Faculdade de Odontologia de Bauru. E aqui estou há mais tempo do que na minha própria cidade natal, São José dos Campos. É uma grande honra e orgulho saber que sou cidadão de 2 grandes cidades. E Bauru é aquela em que eu decidi viver, é aquela em que eu decidi trabalhar, é aquela para a qual eu consigo contribuir e retribuir um pouco de tudo o que a USP me deu enquanto estudante de graduação, mestrado e doutorado, e agora como professor. Sem dúvida, a minha atuação em 2 grandes instituições da Universidade de São Paulo possibilitou esse título, já que posso contribuir, à minha maneira,
atualmente como diretor e professor da Faculdade de Odontologia de Bauru e superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o nosso Centrinho. Portanto, obviamente, preciso dizer que se os vereadores desta casa entenderam que fiz algo de positivo para a cidade, eu nunca estive sozinho. Sempre tive pessoas que me apoiaram e que me apoiam. Portanto, a honraria do título de cidadão bauruense representa um reconhecimento coletivo para o campus da USP de Bauru, de todas as pessoas que me ajudaram ao longo da minha carreira, não apenas aquelas que nasceram em Bauru, mas todas as pessoas que, como eu, vieram para Bauru e foram adotados por essa cidade maravilhosa, pela qual lutamos e continuaremos lutando. Bauru, por meio da FOB e do Agarrac, me deu tudo na vida e, portanto, eu sou muito grato. Mas Bauru ainda me deu o meu maior tesouro. Os meus 2 filhos, Samuel e Kathleen, que adotei há 9 anos, como pai solteiro e que encheram a minha vida de muito amor. Muito obrigado, Bauru, pelos filhos que você me deu. Fecha aspas. Peço desculpas a todos e a todas por ter tomado tanto tempo dos senhores e das senhoras. Sou Carlos Ferreira dos Santos, cidadão bauruense com muito orgulho, que hoje completa 51 anos de idade. Muito obrigado, vereadora Chiara Ranieri e demais vereadores e vereadoras por esse aniversário inesquecível. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Recebam meu abraço forte e fraterno. Ao encerrarmos esta sessão solene de entrega do título de cidadão bauruense ao professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos, externamos ao homenageado os mais sinceros cumprimentos pela justa e merecida homenagem. Vamos encerrar esta sessão aplaudindo o nosso novo cidadão bauruense. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão às 20h39.